aí, escalador ou escaladora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa aula 82, como montar uma carteira completa de ações. Na aula de hoje, vocês terão acesso a um verdadeiro processo de construção de uma carteira de ações. Vocês vão ter muita clareza depois da aula de hoje, do passo a passo que eu vou explicar aqui, para como escolher os setores para ter na sua carteira, quais ações ter na sua carteira, se a sua carteira vai ser mais focada em dividendos, em valorização, em empresas de crescimento, enfim, todo um passo a passo para simplificar a sua vida na hora de montar uma carteira de ações. Uma carteira segura, uma carteira rentável e até mesmo mais estável do que sair pegando dicas soltas de ações e depois todo mês fica sem saber qual ação comprar. Então vocês vão ter acesso a tudo isso e mais. Ao final, eu vou mostrar esse processo e quais ações eu compraria com 50 mil reais. Então, uma aula extremamente completa, tá? Estou animado para essa aula. E se vocês estão também, já deixa o like na aula, compartilha com os amigos também, porque afinal é a nossa aula 82. E mandem um boa noite para mim aqui no chat. Se tiver alguém assistindo pela primeira vez, manda um eu aqui no chat. Quem está assistindo pela primeira vez a aula? E se estiver assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que seja a primeira de muitas aulas. Afinal, como você viu, já é a aula 82. Então, toda quarta-feira, às 19h30, estamos aqui para uma super aula. E o pessoal que está assistindo no Instagram, comenta na live aula 82 e você recebe o link da aula na sua caixa de mensagens. E aí você corre lá para o YouTube, que no YouTube vai ser uma super aula. Você que está começando, além de todo o conteúdo aqui, eu tenho uma sequência de aulas gratuitas também sobre investimentos, que é justamente para quem está começando e até mesmo quer conhecer mais desse mundo e do meu trabalho também. Aulas totalmente gratuitas. Vem cá rapidinho. Já imaginou você realmente aprender a investir do absoluto zero? Em poucas horas se tornar capaz de realizar os seus primeiros investimentos e já esperar pelos primeiros dividendos caindo na conta? Ou se você já investe, aprender um método sério, responsável, sólido, seguro para aumentar os seus rendimentos e acelerar o crescimento do seu patrimônio? E o melhor, tudo isso gratuitamente. É esse o convite que eu vim aqui te fazer. Entre os dias 8 e 11 de julho, acontecerá o Mapa Investidor. Um evento com um objetivo muito claro: te transformar em uma pessoa que sabe fazer dinheiro através da Bolsa de Valores. E aí, você topa? Será um evento ao vivo, online e gratuito. E para participar, você só precisa acessar o link que está na legenda desse vídeo, realizar uma rápida inscrição e entrar para o grupo exclusivo dos participantes. Acesse o link na legenda, realize sua inscrição e eu te aguardo no Mapa Investidor. É o seguinte, eu já vou mudar minha tela aqui para a gente ir para o assunto que interessa. E eu quero que vocês entendam que aqui hoje vocês vão entender, vocês vão descobrir e ter um mapa do que vocês precisam levar em consideração na hora de montar uma carteira de ações. Como eu falo em quase todos os temas de investimentos, não existe uma verdade única, absoluta, um único caminho para seguir, até porque as pessoas têm objetivos diferentes, têm perfis diferentes, mas entendendo tudo isso, existe um processo de tomada de decisão, onde a gente vai respeitar os seus objetivos, o seu perfil e você vai ser capaz de estruturar uma carteira. E não sair comprando uma aqui, sair comprando outra ali. É um caminho para te ajudar, para te guiar na hora de estruturar a sua carteira, para você montar uma carteira que não seja concentrada demais, que não seja também pulverizada demais e que tenha ali um racional de decisões, porque assim fica muito mais fácil você seguir a estratégia que você mesmo definiu. Então já vou mudar a tela aqui. Quem não curtiu a aula ainda, já deixa o like e bora para o que interessa. Olha aqui, escaladores, já mudei minha tela. Hoje a gente vai ter aqui muito conteúdo, tá? Então a gente tem que ter muita coisa para pensar aqui. Francisco chegou também. Boa noite, Francisco. Seja bem-vindo, escalador. Olha só, escaladores, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês hoje é esse gráfico. E por que isso aqui é importante? Porque vocês precisam entender como que funciona a construção de uma carteira, ou melhor, a vida útil de uma empresa. No caso aqui, deixa eu só ver um detalhe, escaladores, que eu acho que se eu mudar
essa tela aqui. Eu não vou fazer isso agora não, porque senão vai dar confusão. Eu deixei minha câmera de lado aqui de novo, né? Paciência, na próxima eu prometo que eu arrumo. Mas vai dar para vocês verem, né? O importante é o conteúdo que está aqui no quadro. Bora lá. Esse gráfico, ele representa a vida, a construção, o desenvolvimento de uma empresa. E que nada mais é também do que a ação representa parte dessa empresa. E aí, é muito importante vocês entenderem que as empresas, quando comparamos uma empresa com a outra, elas estão em momentos diferentes. A maioria das empresas estão em momentos diferentes. Então, qual que é a vida de uma empresa? Tem ali a introdução, né, que nada mais é que o início da empresa. Pensa aquele cara que foi lá, bolou uma ideia, foi empreender, vencer todas as dificuldades do Brasil, todos os processos trabalhistas e tudo mais, e aí a empresa entrou num processo de crescimento. Aí depois do crescimento tem a maturidade, e se não for uma empresa que continuar se reinventando, inovando, ela vai para o declínio. Então aqui tem o declínio e também pode ter uma continuidade do crescimento. É muito fácil a gente pensar nisso. Imagine a Kodak de fotografias e filmes e tudo mais, que no passado, né, foi a principal empresa nesse ramo, só que depois ela não inovou e ela perdeu espaço. Assim como TVs a cabo, né, muitas empresas de TV a cabo. Então, assim, tem um processo. E aqui, para o investidor, o que é importante que vocês precisam ter muita clareza? A diferenciação de uma empresa quando ela está no processo quando ela está como que eu vou falar? Quando essa empresa já chegou na sua fase de maturidade, de fato, onde ela abraçou boa parte do mercado e ela até pode crescer, mas o crescimento é muito mais muito mais brando, né? O crescimento é muito menos intenso. E tem a empresa que está no processo de crescimento. Aí, escaladores, o que tem que ficar claro aqui para vocês? Imagina que você tem uma empresa e que ela está crescendo. E mês após mês é muito mais cliente, é muito mais lucro e você vê que ele tem uma grande oportunidade. Faz sentido você tirar dinheiro da empresa para colocar no seu bolso? Tá, que você vai ter aquele dinheiro. Olha só, raciocinem aqui comigo, todos vocês que estão aqui comigo, que essa pergunta é importante e ela é super prática. Você tem um negócio, quero que vocês respondam aqui no chat para mim. E esse negócio essa empresa não para de crescer e tá dobrando de tamanho e cada vez mais lucro e você vê que coloca R$1 ali, aquilo ali se multiplica por 10. Faz sentido, tá? Você precisa do seu salário para viver, não é isso que eu tô falando, mas faz sentido nesse momento você ficar tirando muito dinheiro da empresa para aproveitar, sendo que ela está num período que a cada R$10 que você coloca, aquilo ali só aumenta, aumenta, aumenta? Quero saber, o que vocês acham? Faz sentido? Sim ou não? Podem mandar aqui no chat. Sim ou não, sem medo de errar, tá? Enquanto isso eu vi que o Juscelino chegou aqui. Boa noite, Juscelino, Graziele, Ana Martins, Érica, Ronaldo, sejam bem-vindos, escaladores. O Juscelino também mandou um eu. Juscelino, depois me chama lá no Instagram, @escalando-a-vida, que eu tenho uma sequência de aulas gratuitas para quem está começando. Se for o seu caso, com certeza essas aulas vão te ajudar, tá? E coloca na agenda que toda quarta nós estamos aqui. O Ronaldo mandou aqui, sim. A Aline mandou não. O Wellington chegou aí também, boa noite. Já vou adiantando, né, pra gente ir direto ao ponto. A Aline tem toda a razão. Pensando na saúde da empresa e no crescimento dela, não faz sentido. O sentido é pegar o dinheiro e reinvestir. Por quê? Porque quanto mais eu reinvestir, mais ela cresce. E ela está num processo de crescimento. Até porque nós não queremos que a empresa, os donos, os grandes acionistas, o objetivo seria, a ideia, ela crescer infinitamente. Mas isso não é possível. Em nenhum segmento a empresa vai crescer para sempre, infinitamente. Chega um dado momento que fica muito difícil. Por quê? Porque o mercado fica até meio saturado. Só que eu estou falando de empresas que já estão faturando bilhões e bilhões e bilhões. Então, o objetivo nessa fase é sempre estar reinvestindo. O que acontece então com uma empresa, olhando nessa ótica,
de crescimento. Nesse momento, ela está pagando poucos dividendos. Ela paga pouco dividendo porque ela está no processo de crescimento. É mais vantajoso olhar para essa empresa, deixar que ela reinvista o dinheiro para crescer e a ação se valorizar, do que ela ficar me pagando dividendos. Só que, Léo, eu quero dividendo. Tudo bem, o que você vai fazer? Vai buscar empresas que já estão na maturidade, já são mais maduras, já passaram pelo processo de crescimento e agora elas estão aqui, já abraçaram uma fatia muito grande do mercado. O que eu quero dizer com isso, escaladores? Imagine que você tem uma empresa pequena, relativamente pequena, a gente vai entrar nesse detalhe, como a Wiz, por exemplo. Ou poderia falar da Trisul, da Desktop. São empresas relativamente pequenas. Elas têm muito mercado para abraçar ainda. Por outro lado, eu tenho o Itaú, eu tenho o Banco do Brasil, eu tenho a própria Petrobras. São empresas que já são muito grandes, já abraçaram uma fatia de mercado imensa. Elas não vão dobrar de tamanho do dia para a noite. E eu estou mostrando isso por quê? Para você ter essa noção que tem tipos de empresas e saber quando você vai investir em um tipo, o que esperar desse tipo. E na outra, o que esperar do outro tipo. Porque aí você começa a ter noção do foco da sua carteira. A gente vai chegar nesse detalhe. Eu estou dando essa introdução aqui para vocês terem essa noção. Não adianta eu comprar empresas só que já são totalmente maduras, né, já cresceram muito, e esperar que a minha carteira vai valorizar 40%, 50% com essas ações em curto prazo. Muito raramente em alguns momentos, tá? Mas é raro. Ao contrário que, se eu invisto em empresas de crescimento, em alguns momentos essas ações podem valorizar por muito. Por quê? Porque é o estágio que aquela empresa está vivendo. Só que agora, entendendo isso, é importante você ter noção dos prós e contras. Prós e contras. E quais são eles? A gente vai entrar nesse detalhe. Antes disso, só vou ver aqui no chat que a Ana mandou uma dúvida. E aí, escaladores, aproveitem o chat para mandar as dúvidas também, tá? Pra gente fazer uma aula muito proveitosa. E quem tá assistindo no Instagram, é só comentar aula 82 que você recebe o link para correr lá pro YouTube. Olha só, a Ana mandou aqui. O Valnei entrou também. Boa noite, Valnei, seja bem-vindo. E Ana, a Ana mandou, poderia tirar uma dúvida? Quando se abre uma conta na corretora para investir no Tesouro Selic, só pode investir na que abriu ou posso investir no Tesouro Selic em duas ao mesmo tempo? Ana, você pode investir em duas ao mesmo tempo, tá? Se você tiver conta em duas corretoras, você pode investir nessas duas sem problema nenhum. E aí, escaladores, continuando aqui, o que é importante então você entender na hora de montar a sua carteira? Que vai ter foco para a sua carteira. Um dos focos vai ser valorização. Valorização. E quando eu falo de valorização, eu também estou me referindo a crescimento. Ou seja, vou comprar ações que tendem a multiplicar mais o meu capital. Então, nesse caso, focando nisso, tá? Tem alguns casos que eu vou explicar que você pode ter valorização e dividendos, mas focando nisso, nós estamos falando de ações que estão nesse estágio aqui. Olha só, que ainda não atingiram a maturidade, estão na fase de crescimento. E aqui tem alguns detalhes, algumas características que vocês precisam entender, tá? Para ficar muito claro, deixa eu até aumentar aqui, na hora de investir. Ações com maior potencial de valorização, elas vão ter algumas características. Por exemplo, maior volatilidade. No caso, maior volatilidade tudo que tem maior potencial de subir vai ter oscilações. Se o cenário for adverso, ela também vai cair com mais intensidade. E por isso é importante vocês terem essa ciência, né? Entender que isso pode acontecer. Então vai ter maior volatilidade, vão sofrer maiores impactos do cenário econômico.
econômico. Além disso, a gente pode dizer que tem maior incerteza. O que significa maior incerteza? Imagine uma empresa pequena que está em crescimento e compara com o Itaú. Vai dar uma crise. Quem vai sofrer mais? Obviamente a empresa pequena. O Itaú, se der 3 crises seguidas pelo dinheiro que tem ali, pelo lucro líquido que dá, ele vai sobreviver. Simples assim. Claro, Léo, mas isso aconteceu um caso muito específico. Tudo bem, mas no cenário geral, o Itaú vai ter muito mais chance. Então, empresas maduras vão passar por isso mais fácil. Só que sempre quando tem um maior grau de incerteza, é onde você encontra o maior potencial de crescimento. Vai ser sempre assim. Se a gente pegar de forma macro, é o grau de incerteza da renda fixa, com retorno limitado, e o grau de incerteza maior da renda variável, com a rentabilidade podendo ser muito maior. Então, é exatamente isso que vocês têm que pensar. Quando a gente pensa em valorização, tem um tipo de empresa que a gente pode falar aqui, que são as small caps. Alguém aqui não sabe o que é small cap? Quem não souber, fala eu no chat. Se alguém não souber o que é uma small cap. Já adianto, não são só as small caps que fazem parte das empresas de crescimento, mas praticamente todas as small caps estão na fase de crescimento. Então, elas se tornam uma das principais aqui nesse segmento, as small caps. E vocês vão ver já, escaladores, que isso aqui faz todo sentido para vocês entenderem para na hora que a gente for para o passo a passo de construção da carteira. Que eu vou mostrar aqui na aula ainda o passo a passo detalhado de como estruturar até chegar a escolher as ações com 50 mil reais. Só que essa introdução vai ajudar muito vocês na hora da tomada de decisão. Deixa eu beber uma água aqui. As small caps, olha, a Ana mandou aqui, a small cap, ela é uma empresa pequena, isso vem do inglês, tá? Small de pequeno, então é uma companhia pequena, que ainda está em fase de crescimento. No caso da Bolsa de Valores, nós consideramos uma small cap uma empresa que tem até 2 bilhões de valor de mercado. Valor de mercado é o preço da cota da ação, ou melhor, o preço da ação, multiplicado pela quantidade de ações que ele tem disponível. Uma empresa que tem 10 milhões de ações e cada ação está custando 10 reais, tem um valor de mercado de 100 milhões. 10 vezes 10 milhões. E então tem um consenso que até 2 bi de bola, tá? B de bola, 2 bilhões é uma small cap. Como ela é menor, ela tem maior potencial de valorização. Tem alguns casos aqui que até os alunos do Método Investir para Prosperar têm acompanhado. A Desktop, que subiu esse ano chegou a bater quase 80%, já 90%. A Trisul, que estava subindo 80% também, 90%, agora está ali na casa dos 40%, 50% no ano. Então são empresas que em fase de crescimento que têm um potencial maior. Só que não pode esquecer que elas possuem esses detalhes aqui. Maior volatilidade, sofrer maior impacto do cenário econômico, maior incerteza, mas em contrapartida você tem o potencial de crescimento, potencial de grande crescimento. E aí, escaladores, entendendo isso, a gente pode ir para o segundo cenário. E o segundo cenário, porque são esses dois tipos de ações que vão compor a nossa carteira. E o segundo aqui, copiei assim para ficar mais fácil, são as empresas, as boas pagadoras de dividendos. Então, se a gente for separar em dois grupos, nós vamos ter as empresas de valorização e crescimento e vamos ter a empresa que já passou por esse estágio de crescimento mais acelerado. E agora elas não têm nem para onde expandir muito, lucram muito e pegam esse lucro e distribuem em dividendos. Então são fases que a empresa vive. E aí, mapeando essas fases, você vai definindo os objetivos para a sua carteira. Então a boa pagadora de dividendo, comparando, ela tem menor
na maioria dos casos, tá? Na maioria dos casos, nunca é verdade absoluta, mas na regra geral, menor volatilidade, menor sofre menores impactos do cenário econômico, menor incerteza, ou seja, ela já atingiu a maturidade. Então a gente sabe bem o que pode esperar. Normalmente são empresas com histórico de bons lucros, de bons pagamentos de dividendos. Fica mais fácil, mais tranquilo investir nessas ações. Sendo assim, ela é uma boa pagadora de dividendo, porém, potencial de menor crescimento. Então perceba, você vai abrir mão de uma coisa para buscar outra. Você vai buscar uma coisa e abrir mão de outra. Em alguns cenários específicos, principalmente quando a bolsa cai muito, e isso é muito importante, escaladores, quando que você consegue juntar os dois fatores aqui? Potencial de valorização e uma boa pagadora de dividendo. Quando passa por um cenário de crise, porque aí a bolsa cai muito e é o momento que você encontra ótimas empresas em preço de banana. Só que no momento de crise é o momento que a maioria das pessoas não quer investir porque estão com medo. Ou seja, dificilmente as pessoas encontram esses presentes dentro da Bolsa de Valores, que é aquela empresa com um ótimo pagamento de dividendo e num ótimo preço, tá? Mas quem investe nos piores momentos encontra essas oportunidades. Tirando isso, na maioria dos casos, o que você vai encontrar são as também conhecidas como large caps, que não são as únicas, mas fique bem claro, é só para fazer um comparativo aqui para isso ficar muito claro na cabeça de vocês o que é uma e o que é a outra. Small caps, empresas pequenas, large caps são as grandes empresas. Eu não quis dividir aqui no meio as empresas médias, as microempresas, mas é só para vocês terem noção de empresas grandes e empresas pequenas. Empresas pequenas com maior potencial de crescimento, empresas grandes com maior potencial de pagamento de dividendos. E aí, escaladores, eu quero saber como vocês estão assistindo essa aula. Até aqui, tá hashtag escalou ou hashtag merda? Tá ficando claro? Porque a partir desses detalhes, a gente vai, de fato, para estruturar a carteira de ações. Porque vocês precisam entender esses detalhes para a gente ir para a estratégia em si, para a prática. Só que essa introdução é extremamente importante para vocês não ficarem perdidos. Tá hashtag escalou ou hashtag merda? Olha, a Rosângela chegou aqui também. Boa noite, Rosângela. Seja bem-vinda. A Aline já mandou a escaladora aqui. Show. Que agora eu vou mudar para... Érica também, hashtag escalou. Maravilha, escaladores. Então, olha só. José também. Boa noite, José. Seja bem-vindo. Escaladores, então, atenção aqui. Eu devia ter mudado a tela para ficar aqui de frente para o PC, mas enfim, não foi feito. Então, a gente vai assim. Agora, eu vou mostrar para vocês o passo a passo para como chegar a montar uma carteira com 50 mil reais. Só que você entendendo esse passo a passo, esse racional, pode ser com 50 mil, pode ser com 100, pode ser com 10 mil, pode ser com R$1.000. O mais importante é isso, é que você vai conseguir entender o que pensar. Sabe por quê, escaladores? Sabe por que isso é importante? Até mesmo antes de mostrar a estratégia em si, esse passo a passo que está na planilha aqui, que já está no detalhe de como fazer, é importante mostrar isso, sabe? Porque eu não estou aqui para... Deixa eu até pegar aqui, olha. Eu não estou aqui para falar de investimentos para vocês e fingir que sempre só vai ser um mar de rosas, né? Que você não precisa pensar em fazer as coisas direito. Eu sou um defensor de ações, a maior parte da minha carteira é investimento em ações. Não é só em renda variável, é em ações, tá? Eu tenho fundo imobiliário também, só que eu gosto de ações, eu acredito muito no longo prazo, é o melhor tipo de investimento, só que você precisa entender o que está fazendo. Por quê? Porque do mesmo jeito que você pode ter um baita de um retorno, você pode encontrar ações como essa aqui.
Americanas, que no último um ano desvalorizou. Quem tinha investimento em Americanas, ações americanas, viu o patrimônio ser destruído em menos de um ano. Quem investiu em Oi, nos últimos 5 anos, viu as ações desvalorizarem quase tudo também, quase 97% nos últimos 5 anos. Só que ao mesmo passo que você tem essas duas ações, você também tem as ações da WEG, que nos últimos 5 anos subiu quase 250%. Ou se a gente pegar um cenário mais esticado, mais de 21.500%. Cara, a WEG deixou muita gente milionária. Muita gente milionária. Quem teve paciência e olhou para o longo prazo, ficou milionário com as ações da WEG. A gente pode olhar aqui também para Taesa, que nos últimos 5 anos valorizou 56%, mas somando com os dividendos que ela vem pagando nesses últimos 5 anos, o capital mais do que dobrou, tranquilamente, tá? E uma ótima empresa. Só que o que diferencia a grande questão aqui, né? De quem perde dinheiro e de quem ganha muito dinheiro com ações? É sorte? Não, não é sorte. É saber escolher boas ações, bons ativos. E mais do que isso, porque você não vai acertar sempre, e sinceramente você não precisa acertar sempre. Eu tinha várias ações na carteira em 2020, época de pandemia, muitas caíram. A WEG dobrou de tamanho. Então, assim, mesmo naquele cenário adverso, a minha carteira foi muito bem. Por quê? Porque você não precisa acertar em tudo. Mas é exatamente por isso que você precisa ter estratégia e saber o que esperar de cada ativo. Entendendo que você tem uma empresa madura e você tem uma empresa que é muito arriscada, ainda que você queira investir na arriscada, se você já tem uma estratégia completa, você pode ter ações arriscadas na carteira. Ações que tem ali um potencial de derrapar no meio do caminho. Eu tenho ações assim. Você não é obrigado a ter, mas se você quiser, você pode ter, desde que o risco esteja controlado. Então, mais importante do que você fingir que não vai ter ações ruins, que não tem risco, é você mapear os riscos e saber escolher para montar uma carteira diversificada. É isso que vai te dar os melhores retornos e garantir que a sua carteira performe bem, ainda que tenha alguns ativos em algum momento que não vai performar bem. Não tem problema nisso, desde que isso esteja mapeado desde o início. Olha só, vi que vários de vocês mandaram aqui hashtag escalou, show, então vocês estão comigo, escaladores, bora lá. É importante, tá? Eu não sou a pessoa que vai chegar aqui e vai falar, cara, só vou falar as coisas boas. Porque senão na hora da prática acontece uma ação desvalorizar com maior intensidade e você fica lá desavisado. Nossa, mas isso ninguém me falou. Não, eu tô aqui para mostrar. E mostrar que apesar disso, é só você saber lidar com isso, tá? É muito melhor você entender o risco do que fingir que ele não tem. E aí você mapeia a melhor maneira de ir, que aí vai tudo de acordo. Aí, escaladores, voltando aqui para a nossa estratégia, imagine então, olha só, primeiro passo, qual que vai ser o foco da carteira? E aqui eu vou dar um exemplo, uma sugestão, na verdade, para vocês, né, de um caminho. E como que você pode definir isso? Se você for uma pessoa que gosta de assumir mais riscos, que está começando a carteira e é muito para o longo prazo e quer intensificar o crescimento da sua carteira, você pode ter uma carteira mais focada em valorização, em crescimento, né? E aí você vai entender aquele detalhe que eu expliquei antes. Isso significa que a sua carteira vai oscilar mais. E do mesmo jeito que tem maior chance de subir, fazendo boas escolhas, em momentos que a bolsa cair, a sua carteira vai cair mais também. Isso tem que ficar claro para você. Agora não, Léo, tô montando uma carteira de ações, então a carteira por si só, ela já vai ser mais arrojada, né, por ter ações, ela já vai oscilar mais. Só que eu quero buscar ações que vão ter mais pagamento de dividendos. Então, o que dá para fazer nesse cenário? Uma sugestão: 70% da carteira para dividendos, focada em dividendos, tá? Ações que tendem a pagar melhores dividendos, e 30% em valorização. Então, pensando em 50 mil,
a gente já estaria falando que mais ou menos 15 mil reais estaria em ações para valorização, mais focada em valorização, e 35 mil focada em bons pagamentos de dividendos, né? Aquelas ações mais estáveis, que ainda que tenha uma crise, você nem se preocupa muito, porque ela vai vencer a crise, vai sair até mais forte da crise. É uma sugestão, é um mecanismo que você pode seguir para fazer isso. E aí, a gente vem para os setores da economia. É a segunda etapa da carteira. Prestem atenção para vocês não se perderem. E no caso, eu já deixei, para não demorar aqui, alguns setores. Não estão todos aqui. Fiquem atentos com isso. Mas eu deixei os principais aqui e até mesmo os que eu gostaria de utilizar nesse momento. Como eu disse, não é a única maneira de se fazer, mas é um caminho para te guiar aqui. E nesse caso, eu até deixei os setores que são conhecidos por pagar mais dividendos. Isso não significa que em alguns momentos empresas dos outros setores não possam pagar bons dividendos, mas significa que, no geral, eu posso esperar melhores dividendos desses setores aqui. Por exemplo, nas mineradoras, já adianto, a gente tem a Vale. A Vale, de tempos em tempos, ela paga um grande dividendo. Só que não é um setor que é conhecido por um exímio dividendo, tá? Mas eu vou falando isso para vocês estarem alertas e não ficarem confusos na hora. E aí, escaladores, aqui então, o que nós vamos fazer? Pensando em energia, eu vou considerar o setor de energia 25% do valor. Então, já estou alocando aqui 12.500. Nos bancos, a gente pode considerar, por exemplo, 17,5%. Nas seguradoras, mais 17,5%. Aqui está arredondando, só vou colocar mais uma vírgula. Pronto, 17,5%. Aí, na mineradora, a gente vai considerar 10% da carteira. Máquinas e motores a gente vai ter empresas como a Home, a VEG, que são empresas que vão entrar aqui na carteira. A gente vai considerar 15%. Transporte, nesse momento, a gente não vai colocar. Tem boas empresas de transporte, só que nesse momento aqui eu não vou considerar. Só estou mostrando que tem outros setores, como até as petroleiras mesmo, mas que eu não vou considerar aqui agora, tá? É só para deixar que, olha, vocês podem pensar em outras coisas também. Varejo, a maioria das pessoas odeiam varejo. É um segmento muito instável, de empresas difíceis de lidar, com margens espremidas e que está no momento muito de queda. Então, a maioria das pessoas, até por muitas, os principais influenciadores hoje falam muito mal de varejo. Se você não quiser ter na carteira, não precisa. Aqui eu vou considerar aquele percentual de mais alto risco, tá? Então, nessa sugestão entraria 5% do total em varejo. Construção civil, mais 5%. E aí, outros segmentos, que vão entrar alguma outra empresa aqui, mais 5%. E a gente fecharia o percentual de 100%. Então, vou até aumentar esse... Deixa eu ver se eu aumento aqui. Olha só. Aqui está o gráfico, né, com as ações, né, só para vocês terem ideia. E do lado aqui, escaladores, de acordo com os 50 mil, de acordo com os percentuais, eu sei para esse estilo de carteira quanto eu vou estar alocando em cada setor. Léo, eu preciso começar com todos esses setores? Não, eu estou mostrando uma maneira de se fazer. E aí, pensando no setor de energia, nos bancos, nas seguradoras, algo que de algum jeito você tenha um caminho para se seguir. Porque agora fica muito mais fácil. Eu sei que eu vou pegar aqui mais ou menos 12.500 e vou comprar ações de energia, 8.750, e vou comprar bancos, ou alguma empresa do setor financeiro, e assim sucessivamente. Então, isso vai me orientando de como fazer cada compra. Fica muito mais fácil assim. Eu vi que a Ana mandou aqui outra dúvida. Quando você fala sobre essas quedas das ações,
A gente perde o que investiu ou teremos os dividendos e o que eu apliquei continua lá? Ana, eu gosto sempre de dar um exemplo de uma casa. Imagine você comprou uma casa. Você pagou 200 mil reais na casa. Se eu chegar lá para você hoje, você comprou essa casa semana passada e te oferecer 150 mil reais nela. E aí você vai falar não. Depois vai passar outra pessoa e vai oferecer 130, outra vai oferecer 140, outra 160. E você pode olhar para aquilo e falar, cara, eu comprei essa casa aqui para eu ficar com ela por muito tempo. Então eu não tenho por que vender. Eu estou usando a casa. Eu até aluguei a casa para pagar, para receber aluguel. Quando pensa na casa é muito fácil tomar essa decisão. Só que, se muita gente estivesse ali te oferecendo, talvez você comece a pensar, cara, eu paguei caro na casa, será que eu devo vender ou não? Mas a verdade é que você só vai ter prejuízo com essa casa se você aceitar vendê-la por um preço menor. Se você falar não, você continua com a casa e continua com o dividendo, que é o aluguel caindo. As ações é a mesma coisa, seja para mais ou seja para menos. Vamos supor que tem a desvalorização da ação é muita gente pagando menos nessa ação. Né? Tem mais gente vendendo do que comprando, e aí o preço vai caindo. Só que isso vai oscilando. A quantidade de ações continua com você. A casa está lá. Você só vai assumir esse prejuízo se você vender as ações. Então tem muita ação de empresa boa que desvaloriza e você pode enxergar isso como uma oportunidade de comprar mais ações daquela empresa num preço bom. Ao invés de ficar morrendo de medo e decidir vender. Você só efetiva prejuízo ou lucro quando você decide vender. Eu tenho ações que agora estão num ótimo momento para mim, mas que passaram quase um ano desvalorizando. E agora valorizaram pra caramba. Eu só fiquei com ela, eu não saí com prejuízo nenhum. Eu só teria prejuízo se eu decidisse vender aquela ação pelo preço daquele momento. Eu não vendi, ela continua bem. Então é só isso. Assim como se ela valoriza, eu só vou ganhar na valorização se eu decidir vender também. Senão, ela vai continuar lá comigo. E o dividendo, ele vai continuar normal. Se eu não conseguir, se eu não fui claro, pode perguntar aqui, tá? E aí, escaladores, a gente vem agora para as ações de fato. Então, eu estou mostrando esse passo a passo e, por favor, não precisem se apegar a esses percentuais. Isso é uma amostra de uma maneira que pode ser feito. Você não precisa, principalmente se você está começando a carteira, se você não quiser ter varejo, não precisa. Se você é uma pessoa mais conservadora, né, e quiser focar só em dividendos, você pode excluir parte de construção civil, parte de varejo, até mesmo máquinas e motores. Você pode tirar. É que eu estou trazendo aqui uma estratégia mais completa para você ir pensando em todas as oportunidades que você tem e o que vai fazer sentido você ter na carteira ou não ter, tá? Que isso fique muito claro para vocês, porque senão depois vão sair falando, o Léo tá falando de investir em varejo, é doido e tal. Olha só de tudo que a gente conversou aqui até agora. E aí, escaladores, a gente vem de fato para as ações. Então, as primeiras, né, lembra lá, a gente está falando de energia. E nesse cenário, eu vou dar uma sugestão aqui, eu investiria em 3 ações de energia. Taesa, TAE11, né, é energia, uma das mais conhecidas. TRPL4, eu já dei algumas aulas falando dessas ações, tá? Então não é segredo aí para quem já acompanha há mais tempo. E Auri 3. Essas são empresas do mesmo setor, mas são empresas que têm até uma estrutura e vivem momentos diferentes. Taesa e Transmissão Paulista focada em transmissão, e a Auri 3 é uma empresa focada em geração de energia, principalmente energias renováveis, tá? Então, uma vai complementando a outra aqui. Daqui a pouco nós vamos para os percentuais. Mas primeiro, setor de energia. Escolhi as 3 empresas que eu vou colocar. Aí, a gente vai vir para os bancos. Eu deixei anotado, por isso que eu estou olhando aqui embaixo, tá? Porque senão eu ia me perder. Um banco, Santander, SAMB 11, tá num bom preço, é um banco que eu gosto bastante. Tinha um monte de gente falando mal, mas já veio com um balanço patrimonial um pouco melhor, mostrando melhorias, tanto que a ação já está dando uma valorizada. Vale a pena. Então, o Santander seria o primeiro banco. Na verdade, eu só vou colocar um banco, mas eu vou colocar uma outra empresa do setor financeiro. Lembra que eu coloquei aqui
bancos e financeiro. A outra empresa, que é uma empresa que eu gosto muito e que ela tem um oceano azul aqui no Brasil, é a própria B3, que é a empresa da Bolsa de Valores, B3SA3. Então, o setor financeiro, a gente estaria também acabando aqui. Aí, a gente vai para as seguradoras, né? Empresas que trabalham com seguro. São empresas que ganham dinheiro para depois terem que gastar. Então, normalmente são empresas saudáveis financeiramente. E aqui eu colocaria a Porto Seguro, PSSA3 e Odontoprev, ODPV. ODPV3, que é uma empresa de plano de saúde dentário, né? O foco dela é esse. Aqui já mataria as seguradoras. Na sequência, a gente viria para máquinas e motores. E uma sugestão seria VEG3 e Home 3. A Home é uma empresa que produz materiais e plásticos. Então, maquinário para plástico. Então, seria a próxima empresa aqui. Na sequência, transporte não tem. Aí o varejo, muito odiado por muitas pessoas, mas tem uma empresa de varejo que historicamente ela é bem redonda. Ela chega até pagar bom dividendo, tem boas margens, que é a Grendene, GRND3. Se você olhar, historicamente ela tem uma boa receita, ela tem boas margens e ela chegou até a pagar um ótimo dividendo esse ano. Então é uma empresa lucrativa, apesar de estar em um setor que é bastante impactado em momentos que a taxa de juros está alta, tá? Que são empresas com margem pequena. Mas a Grendene, ela se sobressai ainda nesse setor. Então, se a gente olhar para uma empresa com potencial de crescimento, a gente pode olhar para a Grendene. Na sequência, construção civil, minha querida Trisul, Tris 3. Quem é aluno do Método Investir para Prosperar, muitos alunos lá já lucraram muito com essa ação, porque ela veio de uma forte valorização desde a pandemia. E ainda cabe aqui, é uma empresa de construção civil que atua em imóveis de médio e alto padrão. Então, seria a Trisul. Na sequência, concluindo aqui outros, a gente poderia olhar para a KEPL3, que são as ações da Kepler Weber. E assim, essa ação trabalha no ramo de pós-colheita, armazenamento e transporte de grãos. E assim, escaladores, teríamos 12 empresas, tá? A construção dessa carteira seria com 12 empresas. Léo, precisa ser tudo isso? Não. Se você quiser menos, você pode ter menos. Você pode tirar algumas aqui, mais uma vez, você pode tirar empresas focadas mais em crescimento, empresas mais arrojadas. Olhando para tudo aqui, vou até mostrar para vocês. Essas duas seriam as consideradas mais arrojadas nesse cenário. O restante já são empresas mais maduras. Se eu fosse pensar em alguns carros-chefes, eu esqueci só uma coisa aqui, escaladores. Vou até colocar no final, que é a mineradora. Eu não coloquei, mas é a Vale. Olha só, Vale 3, tá? A Vale está num ótimo momento, tem uma forte geração de caixa, então ela não ficaria fora até pelo preço que ela tá. E quem estiver comprando a ação da Vale, tendo ações até o dia 22 de novembro, 21 ou 22, tá? Não me recordo, só não tô confuso aqui da data. Vai receber R$ 2,33 de dividendo por cota no dia 1º de dezembro. Então fiquem de olho aí, tá? Quem é acionista da Vale, quem quer comprar ações da Vale, é um bom momento, E aí, olha, eu vi aqui que a Ana mandou, nossa, você consegue passar o conhecimento de forma incrível para quem está iniciando, como eu entendi tudo. Ana, eu fico muito feliz de receber esse feedback ao vivo, tá? A minha função é justamente simplificar de forma que funciona, de forma séria, mas mostrar que esse mundo que parece um mundo muito distante da maioria, muito complexo, pode ser facilitado com a didática correta. O que eu estou mostrando aqui, nesse passo a passo, para quem já está mais acostumado, talvez pode até ser algo simples, mas é algo que a maioria das pessoas tem uma dificuldade danada de pensar. E eu não entrei em detalhes aqui de pensar
na correlação entre os ativos. Mas entenda que para montar uma empresa pensando nos diferentes setores, isso é pensado. Então significa que vão ter empresas aqui nessa estrutura que elas vão se comportar de modo diferente. Então é uma carteira que tende a ter oscilações mais equilibradas. E vamos olhar para dividendo, mas também vamos pensar na valorização dessas ações, tá? Então vocês estão recebendo aqui, na verdade, de um modo até simples de entender, mas um conteúdo que faz diferença pra caramba para quem está investindo em ações todo mês, tá? Que fique bem claro isso. E aí, escaladores, feito isso, a gente vai para os percentuais que a gente vai alocar em cada ação. E aí eu vou dar até a minha visão aqui para vocês o que seriam os carros-chefes. Aquelas ações que, cara, mesmo que venha uma crise, com isso aqui eu fico mais tranquilo. São as ações que tendem a segurar porque estão no setor bom, são bem estruturadas. No caso aqui, eu poderia grifar a Taesa, o Santander, a VEG, a Vale, até a Porto Seguro. Seriam ações que estariam no primeiro patamar ali. Sempre que faz isso vai ter algumas discussões, mas Léo, a Transmissão Paulista não seria? Pode ser também, dá até para marcar ela aqui. Mas é mais para vocês terem noção de algumas que, assim, independente do que aconteça ali, cara, elas vão estar bem. São empresas que já estão no mercado há muito tempo. E um detalhe, eu não mostrei aqui empresas de petróleo, eu não coloquei aqui empresas como... me veio a cabeça e acabou saindo agora, mas petróleo, papel e celulose, a gente tem Klabin e Suzano. É que nos preços atuais eu optei por pensar em outras aqui, mas elas cabem na carteira totalmente, tá? Entendam isso. Isso é o mais importante, tem muitos caminhos para se seguir. E aí, vamos para os percentuais. Então, na Taesa, eu colocaria 10% do valor. É uma sugestão, mais uma vez falando isso, é uma sugestão. Na Transmissão Paulista, 7,5%. Na Aure, 3, Aure Energia, 7,5%. No Santander, 10%. Na B3, 7,5%. Eu deixei tudo anotado aqui para não me perder na hora, tá? Porque é muita coisa de número. Na Porto Seguro, podemos considerar 10%. Na Odontoprev, 7,5%. Na VEG, 10%, minha querida VEG. Na Home, 7,5%. Na Grendene, 5%, que são as mais arrojadas no cenário aqui. Trisul, 5% também. Na Kepler Weber, 5%, ou melhor, deixa eu só arrumar aqui, na Home, 5%, agora sim, Kepler Weber, e na Vale, 10%. Escaladores, olha só como a gente acabou de montar uma carteira de ações, com vários setores, distribuída, com várias ações com potencial de crescimento, ações com potencial de pagar ótimos dividendos, e simplesmente a carteira está montada. Nesse caso aqui, se a gente olhar 50 mil, eu poderia reduzir, enxugar essa carteira, deixar ali talvez com 8 ações e focar, por exemplo, em Vale, focar em Taesa, focar em VEG, colocar talvez quase 10 mil em cada uma dessas. Pode também. Só que eu sei que tem muita gente que está muito no início e tem medo dessas oscilações. E até eu queria trazer uma estratégia não só focada em dividendos, né, nessas empresas mais estáveis, mas mostrando que você pode, na sua estratégia, ter ações mais arrojadas e nem por isso a sua estratégia é tão arriscada assim. Afinal, olha só, as menores aqui, nós estamos falando de R$ 7.500 de R$ 50 mil. Então perceba que você pode ter um pezinho mais arrojado ali se quiser e ainda ter uma boa gestão de risco, porque o restante
está bem distribuído. Então você pode seguir esse caminho. E o melhor, entendendo esse passo a passo, você pode definir isso para qualquer valor que você vai investir e definir a carteira e ter ali um bom balanceamento de carteira. Olha só, eu quero saber, eu consegui clarear esse assunto, essa estrutura de passo a passo para vocês? Sim ou não? Manda aqui no chat agora. E quem tiver dúvida já manda aqui também, que é a hora da gente sanar as dúvidas. Ana, Sanepar daria para entrar nessa lista? Daria. Eu colocaria ela, se eu fosse investir nela, nas empresas com potencial de risco, tá? Ela tem bons resultados, mas ela, para mim, estaria mais ali, principalmente porque ela é uma das estatais. Mas, Ana, tem 600 ações na bolsa, tem muita ação boa. Então, talvez uma outra pessoa que gosta de olhar para alguns outros cenários, olharia para outros tipos de empresas para compor aqui. Algumas dessas empresas, no momento atual, é muito provável que a maioria colocaria, como Taesa, como VEG, como Vale, seriam algumas que não fugiriam. As outras pode mudar muito de analista para analista, para o gosto das ações que a pessoa segue. Tá? Mas algumas aqui sempre seriam carros-chefes. Mas o mais importante de tudo é vocês entenderem que esse é um dos caminhos, mas que você pode seguir vários outros caminhos. Inclusive uma carteira mais enxuta, com menos ações. Tá? Não teria problema também. Só lembre de, se você focar nas empresas de maior risco, a carteira sua vai oscilar muito mais. Então, essa clareza que é importante, porque às vezes a pessoa entra, ela acabou de entrar na renda variável, ela está morrendo de medo, ela não tem muita noção de como que é ainda, e aí ela vai lá e compra um monte de ação das ações focadas em crescimento, das ações que vão oscilar mais, das ações mais arriscadas, até mesmo ações que estão mal da perna, né, que estão endividadas. Aí a carteira vai começar a desabar, essa pessoa vai morrer de medo e vai sair da bolsa de valores perdendo dinheiro e nunca mais vai voltar. O pior ainda, tá? Não foi culpa da bolsa, foi culpa da falta de conhecimento, de estrutura que a pessoa usou para entrar. E também pense que uma carteira de ações não é só ir lá e comprar meia dúzia de ações. Tem todo um racional para você montar uma carteira adequada para você. É muito num passo a passo assim, que varia de caso para caso, mas que eu penso nas carteiras dos meus mais de 100 clientes de consultoria, né, que até juntos hoje passa de 4 milhões de reais de investimento. Então tem que ter uma estrutura, porque senão uma mudada no mercado, esses 4 milhões de todo mundo junto ali vira 2, né? O objetivo não é esse. E mais um detalhe, o Pablo mandou aqui, Léo, se você colocar esses 50 mil em ações, você consegue prever quanto daria por mês de dividendo? Pablo, por mês, quando a gente fala de ações, vai ter ações que não vão pagar todos os meses. Dá pra gente ter uma ideia de fechamento de ano. Só que aí nesse caso, você vai ter que focar nas principais. É totalmente possível. Eu vou mostrar o caminho, mas eu não vou fazer aqui agora porque vai tomar muito tempo. Mas com o caminho você consegue fazer. Por exemplo, tá, Pablo? Olha só, Pablo e todo mundo. Eu vou mostrar um exemplo de Taesa. Se vocês seguirem o passo a passo de todas, vocês chegam no final. A Taesa, com 5 mil reais em ações da Taesa, melhor, eu vou pegar o caso da Vale, um caso real, que ela vai pagar dividendos agora no final do ano, dia 1º de dezembro. Olha só quanto estão as ações da Vale. Vale 3. Estão R$ 70,13. Então, se eu pegar os 5 mil e dividir por esse valor, vou colocar aqui R$ 70, R$ 70,13. Opa. Pronto, 70,13, vou tirar aqui. Com 5 mil reais eu compro 71 ações de Vale. 71. Eu sei que o dividendo que ela vai pagar em dezembro é de 2,33. Vou fazer tudo aqui para vocês irem vendo rapidinho, tá? Então, eu já consigo garantir o dividendo de final de ano de R$ 166 reais com Vale. Eu já garanto que em novembro eu vou receber isso. Só que você não pediu só desse momento, você pediu do ano.
Então, como que você pode fazer? Você pode entrar no Status Invest e ver a média de pagamento de dividendos dos últimos anos da ação. Por exemplo, se a Vale está pagando uma média de R$4 no ano, tá? Nos últimos 12 meses. Eu posso considerar que no ano que vem, se ela mantiver mais ou menos parecido, ela vai pagar R$4. Se eu mantiver 71 ações, eu considero que no ano que vem, ao longo do ano, eu vou receber da Vale R$285. Só que aí eu vou ter 285 da Vale, eu vou ter da Taesa, eu vou ter da Transmissão Paulista, do Santander, de todos. Algumas vão pagar mais, outras vão pagar menos. É isso que você precisa entender. E aí você vai ter a noção do fechamento do dividendo do ano. Se você quiser uma renda previsível e constante mensal, aí você tem que focar também em fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário vai entregar um dividendo todo mês e até bem previsível e constante, tá? É mais essa noção que precisa de ter. E ações de crescimento vão pagar menos, como eu falei durante a aula inteirinha. Escaladores, alguém mais, ou melhor, mais alguém tem dúvidas aqui? Eu sei que era até bastante conteúdo, né? Eu trouxe bastante ações também. Eu não quis trazer 5, 6 ações só para mostrar numa carteira de 50 mil, porque o que eu sei com vocês, eu até prefiro uma carteira mais enxuta, tá? Mas eu sei que quando vocês pegam o dinheiro de vocês e vão começar os investimentos, a maioria tem muito medo de colocar tudo em uma única ação, em 2 ações, em 3 ações. Então, a maneira de você ter acesso a uma estratégia bem diversificada é assim, e ainda não está pulverizada, né? Ela está mais diversificada, mas você tem um racional de escolhas de tudo. Voltei aqui só para te lembrar que entre os dias 8 e 11 de julho acontecerá um Mapa Investidor, um evento online gratuito em que eu vou te entregar um verdadeiro mapa para você aprender a fazer dinheiro através da Bolsa de Valores. Você que está assistindo essa aula já percebeu que eu não brinco na entrega de conteúdo e passo tudo com extrema didática para você realmente aprender. Essa é a sua chance de colocar sua vida financeira nos trilhos e fazer mais dinheiro através dos investimentos. E para participar, você só precisa acessar o link na legenda desse vídeo, realizar uma rápida inscrição e na sequência entrar para o grupo exclusivo dos participantes. Tudo gratuito. Corre lá e eu te vejo no Mapa Investidor no dia 8 de julho às 19h30.